Então, vamos começar pela história do budismo. O budismo começou há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E a gente chama o príncipe Siddhartha também de Sakyamuni, porque ele era o príncipe do clã dos Sakyas, tá? Então, quando o pai dele era um rei muito rico, um reino pequeno, mas bastante rico. E quando ele nasceu, você vê, quem assistiu aquela novela Caminho das Índias, lembra bem que eles têm o costume de levar o filho a um vidente, a uma pessoa que é muito importante na tribo, no clã, que fala um pouco sobre o futuro da criança, né? Eles usam algumas técnicas, astrologia, não sei, não vem ao caso. Mas enfim, a pessoa falou para o rei que o príncipe ia ser uma pessoa muito importante, muito influente, mas que ele nunca chegaria a tomar o lugar dele, a ser o rei dos Sakyas, entendeu? E aí o rei ficou muito preocupado com o que ele ouviu e proibiu que o filho dele tivesse contato com o mundo externo. Então tinha os portões do reino, né? E ele não poderia chegar perto dos portões do reino. Então, assim, tudo que era feio ou ruim ou que causava sofrimento, eles escondiam do príncipe, tá? Então ele não tinha contato com doença, com velhice, ele só tinha contato com coisas boas, coisas lindas, maravilhosas. Aí um dia ele conseguiu fugir, né, e foi até um dos portões do palácio do reino e encontrou uma pessoa morrendo, né? Na realidade são 4 sofrimentos. Ele fugiu e ele encontrou uma pessoa nascendo, uma pessoa velha, uma pessoa doente e uma pessoa morrendo. São esses 4 sofrimentos. Eu não sei qual a ordem que ele encontrou esses sofrimentos, mas enfim, foi aí que ele se deparou com a situação. E o Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, ele era um cara tão evoluído, assim, com a percepção tão grande, com um senso de solidariedade e empatia pelo povo dele, tão imenso, que ele poderia ter pensado assim: gente, eu sou um dos caras mais ricos da região, né? O meu reino é um dos mais ricos. O que eu poderia fazer? Eu poderia distribuir minha riqueza para os meus... para as pessoas e acabar com o sofrimento, né? Ou construir hospitais, né? Não sei, acabar com o sofrimento. Mas ele percebeu que o sofrimento, aquilo ali não era a causa do sofrimento, entendeu? Era só a manifestação. Então ele pensou assim: se eu vou tomar conta do meu povo, né? Se eu sou o rei responsável pelo bem-estar do meu povo, eu tenho que achar uma solução para o sofrimento deles. E foi aí que ele saiu para procurar, tá? Então o Sakyamuni, ele tem muita gente que tem aquele Buda gordinho, né? Fala que ele traz prosperidade, mas na realidade o Sakyamuni, ele era esquelético, porque ele passou muito tempo em jejum, muito tempo seguindo os religiosos, acho que o nome é astetas. Eles faziam práticas muito severas, entendeu? E só que isso não resolveu o problema, porque na realidade ele também estava em sofrimento, por causa do sofrimento do povo dele. E isso não resolveu o problema. Tem um filme, O Pequeno Buda, com Keanu Reeves, que fala muito sobre isso, ilustra muito isso. Eu vou deixar o link do filme para vocês assistirem. E aí, um dia, meditando na beira do rio, ele viu um barco passando e um cara tocando cítara, que é um instrumento. E aí ele viu, ele teve a sabedoria, né, para pensar: se você apertar a corda muito forte, o instrumento não sai a música, não sai a melodia.
se você deixar a corda muito folgada, ele também não sai. Então, ele percebeu que as práticas severas, né, não era a solução era o caminho do meio, tá? E foi aí que ele começou a pregar isso no meio, né, das pessoas. Muita gente achou ele ridículo, que ele estava achando desculpa para voltar à riqueza dele, né? Mas muita gente entendeu o que ele estava querendo explicar e começou a seguir ele. Foi aí que começaram os discípulos. Bom, assim, ele atingiu a iluminação através do caminho do meio, tá? Foi aí que começou a jornada realmente do Buda, o iluminado. O Buda não é uma pessoa, o Buda é um estado de vida, o iluminado, tá? O nome dele mesmo era Sakyamuni ou Siddhartha Gautama. Então, a partir daí, ele se entregou à missão dele. Qual era a missão do Sakyamuni, do Siddhartha Gautama? A missão dele era mostrar para as pessoas que todos tinham o potencial de alcançar o estado que ele alcançou, o estado de Buda, a iluminação, a perfeita felicidade, a harmonia com tudo, e que isso era independente do que você estava passando, tá? Independente, rico, pobre, tá doente ou não, isso era independente do seu estado. E você poderia alcançar a iluminação aqui e agora, independente do que você estava passando. Isso é muito real se você olhar em pessoas com câncer em estado terminal. Você vê algumas com absoluta tranquilidade, até uma alegria, né? E outras em completo sofrimento. Né? Então você vê ricos sofrendo e você vê ricos felizes. Você vê pobres sofrendo e pobres felizes. Então isso independe do que você está passando e do da situação no momento, tá? Então o Buda, o Siddhartha Gautama, ele ensinou aproximadamente 80 mil sutras. O que são sutras? São ensinamentos. Sutra é ensinamento. Nossa, mas durante a vida dele ele ensinou 80 mil sutras. Como conseguiu? Gente, sutra é ensinamento, assim, do jeito que a gente está falando aqui, o Buda conversava, e toda vez que ele conversava era alguma coisa importante, aquilo ali era um sutra, era um ensinamento, tá? Então, o Buda ensinou muitos sutras, só que o último sutra que ele ensinou foi o Sutra de Lótus. Depois a gente vai estudar. O Sutra de Lótus, ele é composto de 3 sutras. O Sutra de Abertura, que eu acho que é o Sutra de inúmeros significados, o Sutra de Lótus propriamente dito, e o Sutra de Fechamento. O Sutra de Lótus, na realidade, ele fala sobre a cerimônia do ar. E o Sutra de Abertura é as pessoas chegando para a cerimônia do ar. E o Sutra de Lótus, ele é o mais importante, porque o Buda, o Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, ele vinha preparando as pessoas para o maior ensinamento dele. Então a Índia ainda hoje tem sistema de castas. Naquela época o sistema de castas era a verdade deles, né? E não tinha como o Siddhartha Gautama quebrar alguns paradigmas da noite pro dia. Tipo, você chega e fala, olha, os animais podem alcançar a iluminação. Gente, se as pessoas eram diferentes, se eles separavam as castas, tinha castas mais importantes, as outras castas nem eram seres humanos para eles, como é que você fala que todo mundo pode alcançar a iluminação? Então ele começou a ensinar que só os monges, que você só poderia alcançar a iluminação depois da morte, dependendo do que você tinha feito aqui nessa existência. Depois ele disse que só os monges budistas podiam alcançar a iluminação,
tá? Só monges, só estudiosos podiam alcançar a iluminação. Depois ele passou e falou que os homens poderiam alcançar a iluminação, as mulheres através dos homens, acho que foi alguma coisa assim. E ele foi indo. No Sutra de Lótus, a coisa é tão louca que ele mostra a iluminação da filha do rei dragão. Uma criança, a iluminação de uma criança de 8 anos de idade, metade animal, tá? E mulher, sabe? Então, o Sutra de Lótus é o ensinamento mais importante dele, porque ele quebra todos os paradigmas. É o último ensinamento. Então, toda vez que você ensina alguma coisa, você melhora. O Sutra de Lótus é o último ensinamento do Buda. É o ensinamento mais importante do Buda. É o Sutra de Lótus, tá? Isso mudou minha vida. Bom, enfim, depois a gente vai estudar o Sutra especificamente, tá bom? Então, assim, após a morte do Buda, do Siddhartha Gautama, do Sakyamuni, houve uma divergência entre os discípulos. Gente, isso é muito normal, tá? Então, houve uma divergência porque alguns achavam que o sutra o ensinamento mais importante era esse, outros achavam que era outro e tal. E em todo lugar tem também guerra de poder, né? E assim, dominar pela religião é muito, muito fácil, né? E o Sutra de Lótus, ele é libertador, tá? A gente vai abordar isso um pouco mais tarde. Mas, enfim, houve uma divergência entre os discípulos e mais ou menos, assim, 100 anos após a morte do Buda, eles, acho que foi mais ou menos isso, eles se reuniram para colocar no papel os ensinamentos dele. Então, o sutra sempre começa assim eu ouvi, tá? Então, o sutra sempre começa assim. Então, eles começaram a colocar no papel os sutras do Buda. E aí, houve outra divergência, tá? Foi aí que o budismo se separou. A gente se separou em Rahyana, que é o pequeno veículo, e o sutra, que é predominante mais no norte da Ásia, China, Japão, predominante no sul da Ásia, Myanmar, Tailândia, Sri Lanka, Laos, Camboja, e o Mahayana, que é o grande veículo, que é predominante no norte da Ásia, China, Japão, Mongólia, Tibete, Coreia, Vietnã, tá bom? Então, assim se dividiu. E depois tem um mapinha, depois eu vou deixar aí para vocês verem, tem um mapa que eu até coloquei aqui no meu blog. Então, o budismo se dividiu em Rainayana e Mahayana. Mahayana é o grande veículo, de onde que vem o Sutra de Lótus, vem daí. O Mahayana se dividiu em Zen budismo, que é a meditação Zen, o Jodo Nenbutsu, que é o budismo da terra pura, o Shingon, que é a verdadeira palavra, o Tentai, o Vairayana, que é o budismo tântrico, o Lamaísmo, que é o budismo tibetano, o Kadampa, que é o budismo baseado no ensino da mente desperta, e as escolas Nichiren, tá? As escolas Nichiren, elas se dividiram em Honomon Butsuryu Shu, que é a religião do estabelecimento do verdadeiro Buda, o Nichiren Shu, que é a Sociedade Budista Nichiren, Nichiren Shoshu, e o Heiukai, que é Amigos do Espírito, que também tem influência da escola Nichiren, mas se dedica mais ao Sutra de Lótus. O Hishokozenkai, que é a Sociedade Religiosa Hishokozei, e o budismo de Nichiren Daishonin Soka Gakkai, que é a instituição que eu sigo, tá bom? Então depois eu vou deixar isso aí para vocês verem direitinho. Bom, e como surgiu o budismo de Nichiren, tá? O budismo de Nichiren, ele
o Nichiren nasceu em 1222, né, numa família de pescadores, e no Japão, e naquela época eles mandavam os filhos para o templo, né, para estudar no templo. O estudo era melhor, e era tipo, no Brasil também eles mandavam para o mosteiro, né? Eu tenho um tio que quase foi padre. Então os filhos iam estudar no seminário, né? Mosteiro, seminário, não sei. Enfim, ele estudou, e lá você estuda, começa a estudar os sutras, né? Que o Buda ensinou. E aí ele percebeu, ele teve a sabedoria, a intuição, através de meditação, de muito estudo, ele percebeu que o sutra mais importante do Buda era o Sutra de Lótus, tá? Então, foi aí que ele percebeu. E aí, na formatura dele, ele subiu lá no palanque e começou a fazer um discurso acalorado, apaixonado, assim como eu faço, sobre o Sutra de Lótus. E definiu que a meditação do Sutra de Lótus verdadeira, né, o mantra do Sutra de Lótus era o Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, que é o que a gente faz. Por quê? Porque o segredo, cada sutra tem um mantra, tá bom? E o mantra do Sutra de Lótus é o título do sutra, porque ele engloba tudo, tá? E aí o Nichiren, com toda a coragem, né, partiu para divulgar o Sutra de Lótus, para mostrar para as pessoas o caminho da sabedoria, da liberdade, o caminho da felicidade, da iluminação que o Siddhartha Gautama Sakyamuni deixou para a gente. Eu paro para ver minhas anotações aqui. Então, é importante lembrar que o Myoho Renge Kyo, tá, já era conhecido, tá bom? O Nichiren, ele não estabeleceu algo novo, já era conhecido. Porém, não se sabia que o caminho para praticar o Sutra de Lótus era o Myoho Renge Kyo, tá bom? A repetição do mantra. Então, antes do Nichiren, o Sutra já era praticado com a leitura de grandes trechos, tá? E não com um simples mantra. O que o Nichiren foi, ele simplesmente adicionou a palavra Nam, que significa devoção. Eu devoto a minha vida ao Nam-myoho Renge Kyo, que é a lei da causa e efeito, que é o Sutra de Lótus, tá bom? Então, o Nichiren, a partir daí, ele começou a sofrer várias perseguições. Tem um provérbio chinês horrível que fala: prego se destaca, leva martelada. E assim, como eu disse, naquele tempo e ainda hoje a religião, ela é usada como uma forma de domínio, e o Sutra de Lótus é simplesmente a libertação, tá? Vou falar isso um pouquinho mais tarde também. Então ele sofreu várias perseguições, ele escreveu cartas para as pessoas, ele escreveu carta para líderes políticos, né, para imperadores, para falar sobre a importância do Sutra de Lótus e advertir que a gente tem que praticar o caminho correto, né, que é dar às pessoas liberdade, conhecimento, porque tem a lei da causa e efeito. Bom, enfim, ele foi tido como um revolucionário no mau sentido, não um revolucionário que quer melhorar as coisas, né? Uma pessoa que estava perturbando a ordem, tá? E ele sofreu várias perseguições, ele teve discípulos mortos, e teve uma perseguição dele, acho que foi a Matsuhara, ele quase foi decapitado. No momento que ele estava sendo decapitado, passou um cometa, entendeu? E aí assustou as pessoas que estavam, os caras foram mandados para decapitar ele. Inclusive, um virou discípulo dele depois, então eles se assustaram. E foi aí
que o Nichiren entendeu, porque dentro do Sutra de Lótus tem uma profecia que ele fala o seguinte, que o ensinamento do Buda nos últimos dias da lei, que é o período que a gente vive, que são a partir, acho que depois eu vejo isso direitinho. Então, separa os períodos em primeiros dias da lei, médios dias da lei e últimos dias da lei. A gente está vivendo o último dia da lei. E a profecia que o Buda falou no Sutra de Lótus, ele deixou o seguinte, que nos últimos dias da lei, os ensinamentos budistas iam se tornar obscuros, eles iam desaparecer. E aí o budismo, ele foi do oeste para o leste, né? Da China, ele ia viajar do leste para o oeste, do oeste para o leste. Ele foi da Índia para a China e depois chegou no Japão. E ele falou também que ia surgir um novo Buda, né? Um novo iluminado, que seria o Buda dos últimos dias da lei, que seria responsável pela propagação do ensino correto, tá? E foi aí, depois dessas, e ele fala das perseguições e tal, então foi depois dessas várias perseguições, e ele sobreviver às perseguições, que o Nichiren assumiu a sua verdadeira identidade de Buda dos últimos dias da lei, tá? Então, estudando, eu estou falando isso superficialmente, se você estudar a história, se você estudar o Sutra de Lótus, depois você estudar a história de Nichiren Daishonin, você vai ver que tudo se encaixa, tá bom? Então, enfim, depois que ele assumiu a sua verdadeira identidade, ele continuou com mais afinco sua missão, que era conduzir as pessoas ao caminho da iluminação. Maiji Sazenen Garyo Shujo Dokunumu Jodo Sokujo Ju Koshin, que é o que a gente fala quando a gente faz a cerimônia do ar pela manhã. Bom, enfim, aí como o Sakyamuni naquele tempo ele reunia pequenos grupos de pessoas e ensinava, né? Reunia, conversava e tal, como a gente faz hoje nas reuniões. Naquele tempo, no tempo do Nichiren, reunir pessoas se tornou muito perigoso, mas ele ainda reunia pessoas. Mas a forma mais efetiva que ele divulgava o budismo era através de incentivos, através das cartas. Então, por exemplo, eu estava com dificuldade. Nossa, perdi meu emprego, não consigo nada e tal. Aí Nichiren me mandava uma carta com base no Sutra de Lótus. Ele me enviava uma carta de incentivo, tá? Então, as cartas são o que a gente estuda hoje, que está em 2 volumes, que são os escritos de Nichiren Daishonin. A Soka Gakkai aqui no Brasil já começou a traduzir, tá? Todos os Goshos estão aqui e já começou a traduzir. Bom, e aí o que acontece? Quando eu me tornei budista, eu queria aprender da fonte. Que é isso, aprender de cartas de Nichiren? Eu quero aprender do ensinamento que o Buda deixou, o Sutra de Lótus. Aí eu fui, eu conheci o budismo em Londres, eu fui numa livraria, encontrei o Sutra de Lótus, sentei, abri, não durei meio capítulo. Por quê? Porque é muito difícil. Naquele tempo, a cultura indiana ela é muito cheia de alegoria. Tem dragão, tem não sei o que. Desisti. E aí eu fui estudar e eu entendi o porquê dos Goshos. Os Goshos são a tradução do que o Siddhartha Gautama, Sakyamuni, ensinou para os seus discípulos naquela época. Então, o Nichiren, ele traz para a época atual dele, que era em torno de 1200, 1300. Então, ele traz os ensinamentos para a realidade das pessoas daquela época. E aí entra a Soka Gakkai, né? Porque a gente tem o sensei, o presidente Ikeda, né? Que é a maior autoridade quando se fala em budismo de Nichiren Daishonin. Hoje, pelo menos eu considero, ele estuda bastante, ele estuda várias outras coisas, não só o budismo, e aí ele consegue
traduzir, né, o que o Nichiren queria dizer em 1200 para os dias atuais. Então, assim, é interessante ler o Gosho original, estudar o Sutra de Lótus primeiro, ler o Gosho original e depois ler a explicação do presidente Ikeda em relação a esse Gosho. Eu particularmente faço assim, quando eu quero estudar. Eu estudo direto, porque eu amo. Enfim, e aí ele sofreu perseguição, bababá e tal. E aí, como é que entra a Soka Gakkai? Bom, a Soka Gakkai, ela começa com o Chinesaburo Makiguchi, que era um professor, tá? A formação dele era professor, e ele era um japonês, ele passou por 2 guerras mundiais, né? A derrota de 2 guerras mundiais, por todo aquele sofrimento da guerra, e o sofrimento do lado do perdedor, né? Que era pior. E o Makiguchi era um idealista. Assim, quando eu penso em budismo, Anne, budismo, o que vem na sua cabeça? Idealismo e coragem. Para mim são as 2 palavras assim que definem bem, sabe? Idealismo por perseguir uma causa nobre, que é conduzir as pessoas à felicidade indestrutível, que é a iluminação. E a coragem por enfrentar os desafios, porque não é fácil. Não é fácil ser budista num país tão cristão, apesar de laico, mas extremamente cristão, tá? Você é visto como anticristo. E não é fácil ser budista no Brasil, e principalmente em famílias extremamente católicas do interior, tá? Enfim... Então, ele acreditava, ele tinha o ideal das pessoas terem uma vida melhor, e ele acreditava na paz mundial. E o que é a paz mundial? Kozen Rufu, que a gente fala. A paz mundial não é paz e amor. Não, ele fala assim que a paz mundial só pode ser alcançada através da prosperidade. Entendeu? E o que é prosperidade? A prosperidade é prosperidade familiar, prosperidade amorosa, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade na saúde, prosperidade de uma forma geral. Prosperidade é riqueza material também, mas depende muito do ponto de vista. Por exemplo, riqueza para algumas pessoas é ter uma casa enorme, com piscina, com vários empregados e tal. Isso aí é prosperidade. Para algumas pessoas, eles querem um pedacinho de terra que eles possam plantar alimentos orgânicos, consumir ali, meditar, ter animais. Isso é riqueza para eles. Então, o budismo, ele quebra esses paradigmas que a gente acha. Riqueza é ser rico financeiramente, entendeu? Pobreza é não ter dinheiro, sabe? Então, a prosperidade do budismo, a gente vai aprendendo o que é, tá? Isso difere. E a gente não critica, a pessoa quer ganhar dinheiro, quer ser rico e é budista. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Enfim, e aí ele pensava muito, ele tinha esse pensamento dele como professor, desenvolver uma cultura de criação de valores, tá? A gente ser um valor para nós mesmos e um valor para a sociedade, a cultura de criação de valores humanos. E através da educação. E assim, além de um idealista e intelectual, ele também era escritor, tem muitas obras, tratados dele, que você acha para comprar hoje na internet, tá? E aí, em 1928, ele foi convidado para uma reunião budista, ele conheceu o budismo. E o budismo foi o casamento perfeito do que ele pensava, porque antes ele tinha essa ideologia de criação de valores,
mas ele não sabia que existia. E aí, quando ele conheceu o budismo, ele viu que o budismo era exatamente aquilo que ele pensava. E assim, isso aconteceu comigo também. Eu estudei várias religiões, eu viajei para o Oriente Médio, eu fui atrás, eu queria saber quem era Deus, porque eu não entendia quem era Deus, entendeu? E aí eu estudei várias religiões, eu visitei mosteiros, eu visitei centros de cabala, eu morei com judeus, eu fui babá de uma família judia, eu morava na casa deles, participava do dia a dia dos judeus e tal. Mas quando eu conheci o budismo, ele foi o casamento de tudo que eu acreditava que a gente tinha que seguir nessa vida, entendeu? E o Makiguchi, ele como eu sou idealista como ele, mas ele era um intelectual, um estudioso, ele era um cara fenomenal. E quando ele encontrou, nossa, é isso. E aí o budismo de Nichiren, ele era praticado de uma forma muito fechada, sabe? Só nos mosteiros, né? De uma forma muito fechada. E a Soka Gakkai ajudou muito. A Soka Gakkai, ela, fundada pelo Makiguchi, ela começou a fazer parte do budismo de Nichiren. Era Nichiren Shoshu, eu acho. E aí, porque o Sutra de Lótus, inscrito pelo Nichiren, o Nichiren, depois da perseguição de Matsuhara, que ele foi quase decapitado, né? Eu vou deixar a história para vocês. Ele viu que ele era realmente o Buda dos últimos dias da lei. E aí teve outra perseguição que os discípulos, 2 discípulos dele, 1 ou 2 foram mortos, e ele viu que chegou um momento dele cumprir a verdadeira missão dele nesse mundo, que era deixar o Gohonzo inscrito, a mandala budista. O que é o Gohonzo? É um papel com todo o ensinamento contido no Sutra de Lótus, inscrito em forma de mandala. E a gente usa isso na nossa prática budista de manhã e à noite. A gente faz o Gongyo, que é a cerimônia do ar. A gente lê uma parte do Sutra de Lótus, dura mais ou menos 2 minutos. E depois a gente faz o Daimoku, que é o mantra, no mínimo 5 minutos, de manhã e à noite. Então, quando isso aconteceu, ele viu que tinha chegado o momento de inscrever o Sutra de Lótus, porque as pessoas, os discípulos dele, tinham entendido a importância desse ensinamento, a importância do Sutra de Lótus, estavam dispostos a dar sua própria vida por isso. Então não estavam dispostos a se converter a uma religião do imperador, shintoísmo, bababá, para escapar, entendeu? Então foi isso. E aí ele deixou inscrito o Gohonzo. Esse Gohonzo foi passado de sumo prelado para sumo prelado, de monge para monge, tá? Está no Japão. E aí a Soka Gakkai, ela entrou como uma parte, um grupo independente de criação de valores, mas que eram ligados ao budismo de Nichiren, da Shoshu. Enfim, e aí a Soka Gakkai, ela ajudou muito a divulgar o budismo no Japão. Porque os monges ficavam no mosteiro, né? E a Soka Gakkai, ela ficava na sociedade. Eram monges leigos, entendeu? Nós somos monges leigos, então a gente ia para a vida. Então, no trabalho, no metrô, sabe, na escola, as pessoas começaram a mostrar como era o Sutra de Lótus. Isso começou a atrair muita gente para o Nichiren Shoshu. Muita gente se converteu ao budismo, tá? Enfim, só que começaram a haver alguns abusos
desse clérigo. Por exemplo, o Sutra de Lótus fala que nós somos Budas. Então, o budismo é a única religião que você pode chegar à igualdade do seu Criador. Ninguém pode chegar a ser Maomé, ninguém pode chegar a ser Jesus. Então, assim, o budismo é a única religião que você se iguala ao seu Criador, que é o Buda. Tá? Então, entre o Buda e eu, não tem nenhuma diferença, tá bom? Por isso que se você tivesse que idolatrar uma imagem no budismo, seria a sua imagem. Você colocaria uma foto sua e faria o Nam-myoho Renge Kyo para essa foto. Só que se você fizer o Nam-myoho Renge Kyo para essa foto, você vai falar: nossa, meu cabelo não tá bom. Nossa, preciso fazer sobrancelha, meu nariz. Então, a gente faz para representação do que é a gente, que é o Sutra de Lótus. Então, a mandala, e a gente foca na mandala. Bom, enfim, e aí eles começaram a cobrar taxas para casamento, taxa para velório, porque se você não encomendar a alma do morto, né, ele não alcança o estado, ele não se funde com o estado de Buda no universo, essas coisas. E isso vai totalmente contra o Sutra de Lótus, porque o Sutra de Lótus falou que nós somos Budas, nós somos todos iguais. Então vai contra de você ir lá escutar o que o monge está falando, seguir só o que o monge fala. Não, porque nós somos pessoas diferentes. Então a gente tem que fazer igual o Buda fazia. O Siddhartha Gautama, a gente reúne pequenos grupos, discute, seguindo os paradigmas das pessoas, né? A forma que foi criada, né? O que lê, o entendimento dela de vida. E aí que a gente amplia o entendimento do Sutra de Lótus, tá? O estudo é feito dessa forma. Enfim, depois eu mando a história para vocês. Eles começaram a cometer abusos, e aí o nosso presidente na época falou que estava sendo contra o que o Sutra de Lótus ensina e tal. E aí, gente, quando uma pessoa vai contra a maré, né, tipo, vai impedindo os lucros, né, entre aquela guerra de poder, e aí a Soka Gakkai foi expulsa do budismo, tá, do Nichiren Shoshu lá. E aí, enfim, a gente ficou muito tempo sem Gohonzo, até que a gente conseguiu a mandala, o Gohonzo, inscrito pelo Sum Pelado. Esqueci, gente, isso faz parte da minha conversão no budismo, que a gente recebe a mandala e tem lá, mas enfim, depois eu vou mandar a história para vocês. E aí a Soka Gakkai começou a praticar o budismo como ele era praticado nos tempos do Sakyamuni, do primeiro Buda que a gente conhece, porque vários Budas antes do Sakyamuni, do Siddhartha Gautama, existiram, tá? E sempre existirão vários Budas. Enfim, a gente começou a praticar, e hoje, como a gente pratica o Sutra de Lótus, tem um centro cultural, que a gente vai lá às vezes. Aqui na minha cidade não tem centro cultural ainda, porque a gente são poucos praticantes, e a gente tem uma doação que a gente faz, não é obrigado, são cotas, cada cota hoje é R$10, você doa o tanto que você quiser, tá? Não é obrigado, como eu tô falando, mas eu faço porque, assim, foi graças a isso que eu conheci o budismo, entendeu? E eu quero que outras pessoas conheçam. Então, para que serve esse dinheiro? Ele serve para manter centros culturais, quando a gente tiver o nosso aqui. Por enquanto a gente ajuda outros, para material de divulgação das escrituras budistas, serve. Tem pessoas que trabalham de CLT para fazer as publicações e tal. Agora, por exemplo,
eu tenho um dirigente budista. Outra coisa, essa palavra dirigente apareceu, eu vi acho que uns 2 anos atrás naquela revista HSM, de administração, que é uma revista muito conceituada aqui no Brasil, mas a gente já usava há muito tempo. Essa história de ser herói de si mesmo, sabe? O budismo tem um Gosho escrito com base no Sutra, que fala que pra gente ser o herói da gente mesmo, supremo herói do mundo, né? Alguma coisa muito legal. Outra coisa muito interessante, gente, eu amo o budismo. O Stephen Covey, ele é muito famoso. Ele fala que um hábito se forma em 21 dias. Está escrito no Sutra de Lótus. Se você pratica diligentemente, no 21º dia, Budas e Bodhisattvas aparecerão para você. Depois a gente vai estudar o Sutra de Lótus. Mas quando eu vi isso, eu simplesmente... Gente, assim, sabe quando você estuda o Sutra de Lótus, você começa a rir? Eu começo a rir porque eu acho assim, a coisa é tão maravilhosa, é tão fantástica, assim, física quântica, que só agora a gente está estudando o Sutra de Lótus. Falava isso 500 anos antes de Cristo, gente, sabe? Assim, há 2.500 anos eles já ensinavam isso. Então você vai estudando, você vai rindo assim, de êxtase, você fica maravilhado com o que você está aprendendo e as inúmeras possibilidades que ele te apresenta, sabe? Aquela coisa das pessoas falar, você não vai conseguir, e tipo, mas eu fui criada assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, Então, assim, é maravilhoso. Mas, enfim, aí a gente faz essa doação para outras pessoas terem contato com esse budismo, que é realmente incrível. Então, o que eu defino assim para minha vida são causas que eu abraço e que eu ajudo. A causa animal, porque eu acho que os animais, o Buda fala, no Sutra fala que os animais precisam da gente para alcançar a iluminação, porque eles não têm livre arbítrio, entendeu? Então eles, assim, no Sutra fala que cadeira, mesa, objetos inanimados podem alcançar a iluminação, e eles fazem através da gente. E os animais também alcançam a iluminação através da gente. Então, eu faço doação para os protetores que cuidam dos animais. Eu mesmo eu tenho 2 animais adotados de rua, que fizeram tratamento e tal. Hoje eu não posso adotar mais porque não tem espaço e também condições financeiras, né, no momento. Mas todo mês, sempre que sobra um dinheirinho, mesmo que não sobra, eu aperto e faço doação. Eu lavo meu carro, o dinheiro do carro eu dou, e quando dá para doar mais, eu dou mais, e faço doação para Soka Gakkai, que eu acho que eu ajudo as pessoas a encontrarem a felicidade, a vencerem a doença, a vencerem traumas familiares, sabe? E eu acho que assim, essa é a maior doação que eu posso, o maior presente que eu posso dar a alguém, é fazer ela entender que o que passou, não importa, ela pode escrever uma nova história, sabe? Que ela é capaz, que existem inúmeras possibilidades, o universo tá aí. Então, por isso que eu ajudo. Bom, enfim, eu acho que eu falei tudo sobre o budismo, né, a história. Hoje a gente tem um presidente budista, o Daisaku Ikeda, que ele já está com mais de 80 anos, é uma pessoa extremamente inteligente, pragmático, com conhecimento incrível de budismo, do Sutra de Lótus. Ele estuda... outra coisa, o Sutra de Lótus,
o Nichiren, quando ele escreve as cartas baseado no Sutra de Lótus, ele também pega muito conhecimento de outros sutras. O Sutra de Lótus, ele não apaga os outros sutras que o Buda ensinou. Porque ele vai construindo conhecimento, entendeu? É tipo quando você aprende matemática, você aprende 1 mais 1, 2 mais 2, aí depois você aprende a tabuada, depois você aprende equações do primeiro grau, depois equações do segundo grau, aí quando você chega em curso superior, você aprende integral, né? Então é isso, foi isso que aconteceu. O Buda foi construindo conhecimento. Então, no Sutra a gente estuda, no Gosho, nos estudos budistas, a gente estuda os outros sutras, mas a nossa base é o Sutra de Lótus, tá? Então hoje a gente tem o Daisaku Ikeda, que ele é o nosso sensei, professor, e ele manda as cartas, né? Igual o Nichiren fazia, pra gente estudar, e aí a gente tem que praticar o budismo nos 3 caminhos, né? Nos 3 pilares, que é prática, fé e estudo. A prática do budismo é a recitação diária do Nam-myoho Renge Kyo e a leitura do Sutra, que é a cerimônia do ar. A gente faz a cerimônia do ar 2 vezes ao dia, né? A prática é essa. O estudo, porque a fé budista não é uma fé cega, igual eu estou falando para vocês. Ele prova as coisas, entendeu? E aí quando prova eu falo, faz sentido. Aí a fé minha vem daí, tá? E o mantra, o Nam-myoho Renge Kyo, ele me dá sabedoria para entender a prática, para entender os estudos. Então eu falo assim, ser budista é muito difícil. O budismo é fácil, é uma receitinha de bolo, tá tudo explicado. Mas ser budista é muito difícil. Num país tão católico, assim, quando você mora no interior, quando você não é cristão, isso é até antissocial, porque antes de ir para a rua final de semana, você vai na missa. Tem grupo de oração, seus amigos todos vão para grupo de oração. Domingo à noite é dia para ir bem missa, ou domingo de manhã, né? Outra coisa, aniversário. Todo aniversário praticamente tem oração antes de aniversário. Então, assim, é muito difícil, seria muito mais fácil falar assim, vou ser cristão, vou deixar tudo para Deus, agora vou rezar, vou entregar tudo nas mãos de Deus. Seria muito mais fácil, né? Mas aí quando você estuda, você fala, gente, como é que eu largo isso? Tudo faz sentido. Como é que 2 mais 2 é 4? Eu provo lá com os palitinhos e agora eu quero ir lá para 2 mais 2 ser 5. Não tem como eu mudar, sabe? Então, o budismo é isso, gente. Espero que tenha esclarecido. Vou deixar uns textos para vocês verem. Mas é prática, fé e muito estudo, tá? Muito estudo. Mostrar para vocês aqui, esse é meu sutra, tá? Tá estragado, foi o primeiro que eu recebi tem uns 15 anos. Enfim, aí a gente faz o Gongyo, que é a leitura de 2 capítulos do Sutra de Lótus. Aqui no final a gente fala Maiji Sazenen Garyoshu Jotokunimu Jodo Sokujoju Bushin. Eu medito todo dia para conduzir as pessoas do caminho da iluminação, porque no budismo a partir do momento que você acende a lamparina de alguém, o caminho fica mais iluminado, então você acaba iluminando seu próprio caminho. Então esse é o sutra, tá? A gente faz em 2 minutos e depois a gente faz o mantra Nam-myoho Renge Kyo, tá bom? Então é isso, até a próxima, espero que tenham gostado, deixe embaixo os comentários, dúvidas, tá? E vamos nos esforçar cada vez mais, tá? Vamos ser valores na nossa vida, no nosso grupo de estudo do budismo e na sociedade. Outra coisa que eu não posso esquecer, gente, não deixe de ir na reunião budista. A reunião budista, minha reunião budista, mas é muito fraca, porque ela vai de acordo
com as dúvidas, com as perguntas, sabe? Não é uma pessoa que faz a reunião budista, somos todos nós. Então, todos nós estudamos o Sutra de Lótus, entendeu? Então, aí a gente, pelo nosso conhecimento, alguém tem uma dúvida, você pode explicar de uma maneira simples ou você pode aprofundar o conhecimento. Mas, para aprofundar o conhecimento, depende do quê? Depende do seu estudo. Então, não adianta ir na reunião, que é uma vez por mês, e só estudar na reunião. Não adianta, tá? Então, a responsabilidade do grupo budista é de todos nós. O dirigente, ele é responsável pela administração. Tipo, marcar reunião, definir o local, avisar as pessoas, isso que ele é responsável. Receber os impressos, distribuir os impressos, tá? Receber as doações, repassar as doações para a Soka Gakkai. Ele não recebe por isso, tá? É um trabalho voluntário dele, é uma doação ao budismo. O que eu estou fazendo aqui também é uma doação, tá? Ao budismo, em gratidão a tudo que eu recebi. Eu sou muito, muito grata à pessoa que me levou para a reunião budista. E aí eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, na nossa próxima aula, tá bom? Então, amanhã minha reunião budista animadíssima. Espero que tenha alguns convidados. Convidei algumas pessoas. Espero que elas estejam lá. Então, beijo, gente. Tchau.